Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 27. Volume 2, trecho 43, 25 de junho de 1899. Continua no mesmo, e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes vi o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu rogava, Jesus, toda bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como, e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Nossa, muito incrível, né? Então, a fé é a base de tudo, né? É a base. A fé é o próprio Deus, né? E sem fé, né? Sem fé, a gente não se move, né? Sem fé, a gente tá querendo... Quando a gente não tem fé em Deus, a gente quer andar com as nossas próprias pernas, né? A gente acha que não precisa de Deus, né? E a fé é isso, é a confiança em Deus, é esperar em Deus, né? É não querer fazer as coisas do nosso jeito, é não querer antecipar as coisas. Geralmente a gente quando fica com muitas preocupações, isso é falta de fé também, né? Né? Antecipar as coisas, né? Eu falo muito isso com meu esposo, porque ele sofre muito de antecipação pelas coisas, sabe? Coisas que ainda estão por vir, que a gente nem sabe o dia de amanhã, mas ele sabe, ele não tem essa confiança, sabe? Ele não tem, ele fica cheio de preocupações, desconfianças. Será que vai dar certo? Como é que vai ser amanhã? E depois, e tal dia, como é que vai ser? Então ele sofre muito. Aí ele fica, mas não vai dar certo. Ele já fica querendo antecipar e achar na cabeça dele que ele acha que vai acontecer assim, assim, assim. E eu falo muito para ele, meu filho, confia em Deus, tenha fé em Deus, confia em Deus. É Deus que sabe o dia de amanhã. Né? A gente tem que estar se passando por preocupações e estar imaginando coisas e coisando coisas na nossa cabeça que a gente não sabe. Né? Confia em Deus, a gente tem que esperar em Deus, confiar em Deus. Né? E não ficar com preocupações, principalmente com essa parte muito que o homem tem, né? A parte de dinheiro, de finanças, né? Ali a parte financeira, né? De sustento, ele fica preocupado, será que a gente vai conseguir pagar todas as contas? Será que o próximo mês vai ter dinheiro? Será que o próximo mês vão pagar direitinho, a gente vai receber? Então ele fica antecipando coisas que nem sabe? E é muita falta de confiança, né? E às vezes ele quer se prevenir, né? Ele tem muito disso de querer se prevenir, mas não é um prevenir, é um prevenir assim de que
de garantir, se garantir em si mesmo, sabe? Uma garantia para si mesmo. Em si mesmo, é a confiança em si. Não, eu confio naquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ter palpável aqui para eu ficar tranquilo, né? Então, eu converso muito com ele com relação a isso, né? E Jesus está falando aqui, né? Que é ele mesmo, né? É ele que infunde, que nos inunda, né? Por essa fé, né? E ele que vai nos dispondo aqui, né? Então, a gente tem que ter confiança nele. É ele que, né? Que nos dá tudo aquilo que a gente precisa. A gente não precisa ficar se preocupando com nada, né? Com preocupações e sofrimentos antecipados e imaginar coisa. Preocupar, né, como ele fala na Bíblia, com o que vai beber, o que vai comer, o que vai vestir, né? Nada disso a gente tem que estar se preocupando, né? Porque ele tudo fará. Ele vai nos socorrer conforme as nossas necessidades, ele vai ali providenciar todas as coisas. E a nossa esperança tem que estar em Deus, né? A fé é isso, é a confiança, a espera em Deus, né? Sobre todas as coisas, né? Sobre todas as situações, esperar nele, confiar nele, né? Tudo fazer por ele, nele, né? E a fé é o próprio Deus, sem ele somos nada, né? Aí ele continua aqui, depois ele adicionou: se te exercitares nessa fé, quase nadando nelas, então assim, se abandonar em Deus, né? Se exercitar nesse abandono em Deus, né? Em recompensa, te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. Esse confiar, né, em Deus, esperar em Deus. É muito incrível isso aqui que ele vai falar. Essas 3 alegrias espirituais, que é o primeiro, que penetrarás as coisas de Deus com clareza. E ao fazer coisas santas, te sentirá inundado por uma alegria, por um gozo tal, que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. Então a fé abre, né? É a graça, né? Pela fé, né? Que é o próprio Deus, a fé é Deus, nessa confiança, nesse abandono em Deus, né? Produz o fruto, né? Tem o fruto daquele abandono em Deus. Deus, né? Infunde em nós, né? Essas 3 alegrias, né? Por meio dessa confiança, desse abandono em Deus, do esperar em Deus, né? E é muito incrível porque isso é muito real isso, porque, nossa, eu vejo assim, na vida aqui prática, como, e não é uma coisa, como a Aline falou, não é uma coisa assim, material, uma alegria assim, exterior, é espiritual, né? É um gozo, é não sei, um prazer, mas uma alegria tão grande na nossa alma, né? De saber que, nossa, das coisas que a gente está fazendo, está agradando a Deus, de agradar a Deus, de dar maior glória a Deus, né? Que aquilo está agradando a Deus, está conforme a vontade dele. Então é uma alegria mesmo, espiritual, interior, de estar agradando a Deus, né? De dar essa alegria a Deus, de dar essa glória a Deus, de devolver os direitos devido a Ele. Então, assim, eu vejo no meu dia a dia, assim, principalmente assim, na rotina, nas coisas do dia a dia mesmo, né? E também quando eu vou ali na igreja servir, meu Deus, é uma alegria assim que às vezes eu tenho que dar uma segurada assim, é uma alegria que às vezes dá até vontade na hora que eu tô cantando ali, que é tão forte, esse gozo que ele fala, sabe? Que a gente fica realmente papado. Quando eu tô cantando ali na igreja, meu Deus do céu, quando eu tô servindo, é uma alegria que, nossa, não dá nem para explicar, sabe? É um gozo muito grande, é uma alegria muito grande de poder, né, de fazer as coisas para Deus, sabe, de fazer as coisas mesmo ali e servir a Deus e servir os propósitos de Deus, entendeu? É uma alegria muito grande de poder estar servindo os propósitos de Deus conforme a vontade dele, né, de saber que eu tô ali porque é a vontade dele, né, quando eu tô, às vezes eu chego na missa. E às vezes não é nem o dia de eu cantar, mas eu vou assim para a missa das missas do domingo. E aí muitas das vezes as meninas lá, a menina que organiza, que é responsável pela liturgia, né, pelas leituras, e às vezes vem atrás de mim, geralmente, a maioria das vezes vem, me chama, sabe, para fazer a leitura, o salmo. E nossa, é uma alegria muito grande, porque eu sei que aquilo
é o próprio, né? É a própria divina vontade, é o próprio Deus ali que está movendo, porque é a vontade dele, né? É ele que está me chamando, sabe? E quando eu vejo assim, as meninas chamando lá, eu vejo assim que é o próprio Deus, né? É ele mesmo que quer que eu faça a leitura daquele dia. Então, é uma alegria, eu vou com é uma alegria, sabe? Um gozo de estar ali, né? E lendo ali, fazendo a leitura, lendo o salmo. Então, assim, é uma alegria muito grande, porque é a vontade dele, né? E a nossa alegria é essa, é fazer a vontade de Deus. É um gozo muito grande, né? E assim, eu tava, enquanto eu li aqui, uma coisa que eu prestei atenção, que a gente sente muito esse infundir, essas três alegrias espirituais, a gente vê muito também isso, a gente percebe muito isso quando a gente está no início também, né? Também, é muito forte isso, né? Quando a gente está naquele processo, né? Que Jesus está naquele momento ali de conquistar a alma. Quando a alma ali está na conversão, se converte naquela ali, aquela primeira conversão, vamos dizer assim, naquele, quando está ali, né? Conhecendo a Deus, né? O início ali, né? Naquele vamos dizer assim, a paquera com Deus e está conhecendo ali, a pessoa fica cheia né? De consolação, de gozo. Então, isso aqui também, né, a gente vê muito isso. Quando eu estava lendo, eu lembrei muito da minha conversão. Eu me sentia desse jeito, essa alegria também, esse gozo, né? Eu queria estar fazendo assim, eu queria estar o tempo todo lendo a Bíblia, e a gente quer estar o tempo todo estar em contato com Deus, a gente quer estar o tempo todo e envolvida nas coisas da igreja, assim, parece que é uma alegria, assim. E eu vi assim que logo quando eu me converti, eu só queria assim, sabe? Eu não queria mais nada da minha vida, assim. É uma loucura, assim. E porque a gente sente esse gosto, porque ele dá essa alegria, né? Essas consolações, quando a gente se. Naquele início, né, na conversão, naquele processo, ele dá esse gozo, esse consolo pra gente, mais sensível, né? E, e até ele fala aqui, ó, o segundo é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. É isso, né? Isso que eu tô falando, essas coisas, esses três alegrias que ele tá falando, né? É muito forte isso, né? Quando a gente passa pela conversão, a gente sente isso muito sensivelmente, né? Eu lembro muito disso, né? Claro que a gente sente até os dias de hoje, mas é diferente. Mas a gente sente isso, né? Na divina vontade, a gente não tem mais aquele prazer pelas aquelas coisas que a gente tinha, né? Isso é muito real. A gente vai perdendo aquele gosto, aquelas coisas que a gente tinha antes, né? De conhecer, do conhecimento de Deus, antes da divina vontade, né? Vou dar uns exemplos assim. Um exemplo assim, vamos dizer assim, exterior, assim, só para dar um exemplo assim, de mudança assim que eu percebo que Jesus está falando aqui. Eu, antes da minha conversão, eu gostava de usar piercing. Então, eu tinha um piercing no nariz, né? Muito bem antes mesmo, né? Por muito tempo isso. Eu usava um piercing no nariz e um no umbigo, né? Eu tinha um pequenininho nariz no umbigo. E eu lembro que na minha conversão, quando eu voltei para a igreja, foi exatamente isso. Esse aborrecimento das coisas terrenas, desses prazeres que a gente tem com as coisas, sabe? Essas coisas que nos encantava, porque, nossa, eu adorava usar o meu piercing no nariz, no umbigo, achava a coisa mais linda, esse prazer, sabe? E quando eu me converti, eu lembro que, nossa, foi um aborrecimento que quando eu voltei para a igreja, nossa, eu tomei um ranço, um nojo, eu achava tão estranho aquilo no meu rosto, sabe? Eu me aborrecia tanto, sabe? Com aquilo, que eu lembro que eu cheguei até a quebrar. Aquilo é tão difícil de tirar, gente, porque é bem forte. E eu lembro que eu passei horas dentro do banheiro para tirar aquilo. Quando eu olhava para aquilo, me dava uma agonia, sabe? E um aborrecimento de ver aquilo, sabe, um enojamento daquilo que eu usava, sabe? Que eu tinha prazer de usar aquilo, que aquilo me aborrecia. E eu lembro que do nariz eu tinha que quebrar, nossa.
Eu cheguei até a machucar um pouquinho o nariz, mas eu fiz de tudo para arrancar aquilo. Passei horas dentro do banheiro para quebrar, porque ele é bem coisadinho assim, é bem ruim de tirar, sabe? Eu queria quebrar e era muito forte. E eu lembro que eu passei horas indo no banheiro para tirar aquilo, porque aquilo já não tava mais aguentando, me sufocava olhar para aquilo, sabe? No meu nariz, no meu rosto. E a mesma coisa do umbigo, tirei assim na hora, joguei fora. E as coisas que a gente, eu tô usando assim um exemplo, né, para falar disso aqui, desses aborrecimentos, né? E realmente, e a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que eu era tão idiota, né? É assim, tanta coisa assim que vai nos aborrecendo, né? Certas coisas, atitudes que a gente tinha e a gente vai vendo assim, né? E a gente vai desapegando, né? A gente vai tendo aborrecimento dessas coisas, sabe? Dessas coisas terrenas, tanto material como negócio de comportamentos que a gente achava coisa, né? Que a gente, quando tá na nossa vontade humana, quando a gente tá olhando para o nosso próprio umbigo, né? A gente se acha o certinho, isso, a gente é certo, e que o mundo tá contra a gente, e que as pessoas, né, estão todo mundo errado e só a gente é certo. E a gente vai, né, tendo aborrecimento dessas coisas, nossa, né, terrena, apegos a coisas do mundo, a pessoas, e a gente vai se aborrecendo, né, e é muito incrível, né, essas alegrias, é realmente, isso é muito real que Jesus está falando. Se a gente for, né, meditar, parar para pensar, é bem palpável, né, e a gente se aborrece tanto, né? A gente vai vendo os vídeos que Jesus mostra pra gente e as coisas tão bobas, né? Que a gente até se aborrece assim das coisas bobas que as pessoas fazem questão, das coisas do mundo, das coisas da terrena, coisa tão, sabe? Que não agrega e a gente vê aquilo, né? E fica assim aborrecida, né? Com aquilo, diz, meu Deus, como é que a pessoa pode perder, né? Ai, meu Deus, como é que a gente, né? O ser humano perde tempo com coisas tão fútil, inútil, né? E a gente é assim, né? Isso é muito real, isso que Jesus infunde, essa alegria, né? E o terceiro aqui que ele está falando, o terceiro é um desapego total de tudo. E onde antes sentia inclinação, né? Um exemplo, desse exemplo que eu falei, né? Também encaixa aqui. Sentirá um incômodo, era exatamente isso. Essa inclinação. Eu tinha inclinação, eu adorava usar, né? O meu piercing do nariz eu achava a coisa mais linda. E isso começou a me incomodar. A gente começa a sentir incômodo, né, dessas coisas do humano, da vontade humana, esses mimimi do humano, as inclinações que a gente tinha, as paixões, apegos. Isso vai incomodando, né? E vai, né, se afastando dessas coisas que não agrada a Deus, né? De, conforme a gente vai conhecendo, tomando consciência, né? A gente vai começando a sentir esses incômodos, né? Ó, como há tempos o estou infundindo em seu coração, e você já está experimentando. E por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que tem seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeia externamente não recebe nenhuma impressão. Então, assim, sabe, a gente não fica, a gente vai perdendo, né, esse apego pelas coisas, pelas criaturas, a gente não fica mais querendo diante dos conhecimentos, a gente desapega, não fica querendo buscar aplausos, reconhecimento e que as pessoas reconheçam o que a gente faz, agradeça. E é esses mimimi todo. Então, a gente vai desapegando tudo isso. Meu Deus, é uma liberdade. Nossa, sabe? É uma liberdade não, incrível, assim, que Jesus faz. O que ele infunde em nós, né? Esse desapego, aborrecimentos e esse gozo, né, de só querer ele, né? A gente vai desapegando as coisas do mundo e vai querendo só ele, esse gozo de fazer as coisas para ele, de estar com ele, de servir os propósitos dele, de cumprir com a sua divina vontade, tudo que a gente quer. Então é uma tipo uma substituição que acontece, né? A gente vai se aborrecendo, desapegando, né? Não ficando apegado às coisas do mundo, a gente vai sendo inundado por esse amor de Deus, né? E a gente vai ali, né, por este amor, né,
correspondendo a Deus, né? Devolvendo todo esse amor que Ele deposita na nossa alma, né? Tudo que isso que Ele vai infundindo em nós, a gente vai devolvendo, né? O amor, né? Que Ele tá falando aqui, ó. Teu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebe nem impressão. Então, assim, sabe, a gente não se encanta mais com nada, assim, que as coisas que a gente se encantar, as coisas que nos rodeiam, que nos distraía, que nos chamavam a atenção, pra gente já não é mais nada, né? Que a gente fica tão inundado do amor de Deus que tanto faz, tanto fez. Tipo assim, né? Assim, a gente não fica. É um desapego assim total pelas coisas, né? É muito incrível o que Jesus faz. É isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Livro do Céu, volume 2, capítulo 43, 25 de junho de 1899. Continua no mesmo e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos e às vezes via o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, toda bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como, e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Depois ele adicionou: Se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. A primeira, que penetrarás as coisas de Deus com clareza e ao fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. A segunda é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. A terceira é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo, como há tempos o estou infundindo em seu coração, e você já o está experimentando. E por isso, teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão. Ah, Jesus misericordioso, amoroso Deus, concede a cada um de nós essas 3 maravilhosas graças que o Senhor
disse que daria, e com certeza, à medida da disposição do confessor, o Senhor deve ter derramado sobre ele. Nisso que a Luísa pede, intercede ali pelas necessidades do confessor. E ele vem falando dessa realidade da fé, do acreditar, que precisa ser de forma abrangente, de uma forma que inunde, como uma barca no mar que vai afundando e vai sendo inundada de água. Que a nossa alma realmente seja essa barca que adentra mar adentro sem medo do que está por vir, mas que vai se deixando inundar pelo mar, que é o Senhor mesmo. O Senhor fala que essas águas, que essas águas que são ali representa essa fé, que é o Senhor mesmo, que é o Senhor que é a própria fé, e que o Senhor mesmo nos tome por completo, tome a mim, tome a todos aquelas pessoas que desejarem estar imersos nessa fé, nessa compreensão, nesse abandono de tudo e de todos para realmente ser junto contigo, tudo aquilo que o Senhor quiser. E quanto que é importante, Senhor, ir compreendendo essas revelações que o Senhor vai fazendo. E aqui, mais uma vez, o Senhor vem relembrando, ao relembrar lá para a Luísa essas verdades, o Senhor está relembrando a cada um de nós, está relembrando a mim da importância dessa fé, de ser inundada por ela, de ser inundada pelo Senhor, que és o possuidor de todas as realidades, que é o possuidor de todas as graças, o possuidor de todo bem, e que o Senhor tem o poder, e é só o Senhor que tem o poder de dar livremente a quem confia em Ti. Mas o que importa aqui compreender? Que o Senhor tem o poder e é livre para dar a quem o Senhor quiser. Mas esse quem o Senhor quer também está relacionado com a criatura que está aberta para receber, porque o Senhor fala que a quem em mim confia. Então, à medida que a gente vai confiando, o Senhor vai dando, o Senhor vai depositando, o Senhor vai liberando os bens, as graças que são necessárias para nós e para que através de nós outras almas também sejam alcançadas. Então somos esses instrumentos, assim como esse confessor deve ter sido um instrumento nas suas mãos de alcançar outras almas pela correspondência, pela vida que ele viveu com o Senhor, pôde alcançar tantas outras almas. Assim é o desejo do meu coração que o Senhor também se sirva da minha humanidade para isso. Mas o quanto que é necessário é essa confiança. Então, está dependendo também, não é só o poder de Deus, mas é também a confiança que eu preciso ter, que nós precisamos ter, de que é o Senhor quem vai fazer, mas confiar nessa verdade. Confiar que o Senhor vai socorrer, assim como socorreu o confessor, iria, né? Aqui o Senhor faz essa promessa de socorrer as necessidades. Ele fala, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então, o Senhor não vai dar aquilo que não é necessário para a alma, Ele dá aquilo que é necessário para a alma, aquilo que a alma precisa. E à medida dessa correspondência, dessa confiança, mas que exige aqui, ele continua, ó, depois adicionou, se te exercitares nesta fé, exige um trabalho, exige um empenho da alma, é esse exercício contínuo, diário de desapego e de confiança, desapego e confiança, desapego e confiança, não é algo mágico, como muitas vezes a gente até deseja que seja. Ah, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso das tuas bênçãos, eu quero confiar. Mas é simplesmente só ter o desejo e achar que as coisas vão acontecer de forma automática, de forma mágica, e não é assim que o Senhor trabalha.
O Senhor trabalha dentro do trabalho que a alma também vai fazendo. Então, esse exercitar-se é esse contínuo dar-se, é esse contínuo confiar, esse contínuo sim, esse contínuo fiat que nós, criaturas, vamos dando para o Senhor. E todos os dias, porque cada dia é um novo dia. Então, hoje, nós temos cada novo dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. Então, é nesse dia, um novo dia, uma nova oportunidade, um novo tempo, hoje, agora. O dia que foi ontem já foi, não tem mais remédio. Na humanidade não tem mais remédio, mas claro que na eternidade tudo é possível e o poder está nas tuas mãos. Mas agora, nesse momento, é o momento que eu tenho para dizer mais uma vez: sim, eu confio no Senhor. Sim, eu quero, sim, eu desejo viver essa vida, eu desejo me abandonar, eu desejo ser totalmente inundada, não só circundada, mas inundada pela fé, pelo Senhor mesmo, pela tua graça. E essas alegrias que ele fala, iria infundir nele três alegrias espirituais. Não são, e aqui é importante a gente atentar que ele não fala de alegrias temporais, de alegrias humanas, de alegrias materiais, de alegrias desse mundo, de alegrias desse plano. São alegrias dentro da alma do confessor. São alegrias espirituais. E olha que alegria, as três alegrias são assim, não dá nem para falar qual que é a alegria maior. Eu até vejo assim que essas três alegrias elas estão dentro de uma concorrência de, de, de tamanho, de importância. Não tem aquela que é maior ou aquela que é menor. Ele só faz aqui, só enumera a primeira, a segunda, a terceira, mas elas estão na mesma estatura, no mesmo grau de importância. Então, essa primeira alegria aqui, que a alma é penetrada por coisas de Deus, com clareza, e ao fazer as coisas santas, sentir-se inundada por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. Então, ser inundado de uma alegria que não é uma alegria não é uma alegria humana, é uma alegria espiritual. Ser empapado, ser ali que nem uma esponja toda encharcada, toda cheia, toda preenchida dessa alegria sobrenatural, de compreender com clareza as realidades de Deus. Será penetrado de coisas de Deus. Então essa alegria de ir conhecendo Deus, de ir conhecendo o que Ele pensa, o que Ele está fazendo, o que Ele pretende, o seu plano, o seu projeto, como Ele está executando isso com clareza. Então, olha que alegria, e compreendendo o que Deus está fazendo. E à medida que vamos fazendo as coisas santas, as coisas retas, as coisas dele mesmo, então, ir compreendendo que Deus, quem é Deus e o que Deus está fazendo, e ir correspondendo, fazendo estas coisas. Dentro da nossa limitação, sim, mas ir fazendo essas coisas, porque fazer coisas santas é fazer coisas de Deus. E ir sentindo essa alegria interior, sendo inundado por essa alegria interior de ir compreendendo o fazer de Deus na nossa vida, ir compreendendo o movimento de Deus na nossa vida com clareza. Então, que alegria é isso para nossa alma? Ir compreendendo com clareza, não ficar na dúvida, não ficar na escuridão de, ai, será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer? É de Deus, é isso mesmo que Deus quer, é isso que Deus está querendo de mim nesse momento, é essa correspondência que o Senhor quer de mim? Não, mas se alegrar por ter a clareza de realmente estar fazendo o que Deus quer, estar fazendo esse trabalho de Deus, fazendo as coisas de Deus,
Nossa, é maravilhoso isso, pensar nessa realidade, de ter essa alegria de compreender que o trabalho que está sendo realizado é um trabalho dele mesmo. A segunda alegria é ter o aborrecimento das coisas terrenas e só sentir alegria pelas coisas celestiais. Então, isso é um desejo profundo que vai brotando na nossa alma de desapegar-se, assim, de sentir realmente aborrecimento, de sentir aquela. De sentir a insipidade, assim, de não ter gosto, não achar graça, não achar nada de bom, nada de agradável, nada de atraente nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, mas sim somente nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Então, esse é um desejo realmente do nosso coração, à medida que a gente vai conhecendo, desejando ter esse aborrecimento que é tão necessário, porque o desapego das coisas desse mundo não é fácil, é um exercício também. Mas chegar a um patamar de receber essa graça, receber essa alegria de ser atendido nisso, de se aborrecer com tudo que é da terra. Aí eu vou contar uma experiência. Sábado, eu acompanhei meu esposo numa janta dos amigos dele. Meu esposo tem um grupo de amigos, né? Falar em amigos entre aspas, mas de certa forma não deixa de ser. São companheiros da época que eles serviram o exército. Então, o ano que vem vai fazer 40 anos. 40 anos que esse grupo, que eles serviram o exército. Na época, né? Todos ali com 18 anos. Então, no pelotão deles ali, eles acabaram que criaram, mesmo que foi por pouco tempo, ele falou que serviu 10 meses e uns dias lá, mas eles criaram laços. E depois cada um saiu do exército, cada um vai para um lado, vai para o outro. Mas agora, depois que nós voltamos para o Paraná, e aí foi retomando alguns contatos. E aí, um contato com o outro tinha um contato do outro, e assim foi, e eles reuniram praticamente quase todos da equipe deles, do pelotão deles, e foram se comunicando, e assim, volta e meia eles se reúnem, fazem janta, fazem churrasco. Só que ele sempre vai, e eu nunca fui nesses eventos. E tem alguns que são aqui, a maioria aqui daqui da região, aqui de Cascavel e da região, mas tem uns que é de fora, de outros estados até, mas a maioria é daqui de perto. E aí eu nunca gostei de ir, assim, nunca quis ir, nunca me senti com vontade de ir. E aí não estava também no sábado. Ele só falou, eu vou numa janta, posso, né? Ele fala, pode, eu falo, não precisa me pedir nada, né? Antigamente eu ficava aborrecida quando ele queria sair para as coisas. Até mesmo o futebol me aborreceu. Hoje em dia, graças a Deus, estou me desapegando muito disso. E de sair mesmo, dele sair, eu tenho desapegado, vou me desapegando. E eu falei, mas tranquilo, né? Mas ele fala sempre que às vezes precisa de alguma coisa, ou eu às vezes tenho alguma coisa para fazer, então a gente precisa também ter essa comunicação por causa, principalmente porque a gente tem um filho que precisa dos nossos cuidados, e a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então também por causa disso a gente precisa ter essa comunicação. E aí ele tinha perguntado se eu tinha algum compromisso para sábado, eu falei que não, eu falei, então eu vou na janta com os meninos. Aí, tá, tudo bem. E aí depois o meu padrasto, à tarde, ele ia emprestar o carro para ele ir. Ele falou, por que você não vai? Vai, e sai. E ficou no meu ouvido para poder eu ir. E eu falei, não, não vou não, não quero ir, não vou, não vou, não vou. E aí depois eu fiquei pensando, Senhor, eu falando, eu não quero ir, realmente, eu não quero ir. Mas eu falei, Senhor, assim, eu preciso estar aberta para que eu esteja naquilo que mais dá glória para o Senhor. E eu falei assim, eu quero querer ir, eu não quero, mas o meu esposo, ele tinha me chamado, né? Mas ele quase que nem me chama, porque quase sempre eu digo que não. Então, na maioria das vezes eu digo que não, então ele
quando ele vai para essas coisas, ele já nem me chama porque ele já sabe que a resposta vai ser não. E aí eu falei, nossa, eu preciso também mudar de postura em relação a isso, porque eu não vou estar indo com qualquer pessoa, eu vou estar acompanhando meu esposo. Aí eu perguntei para ele, vai ter outras mulheres lá ou só vai ser os homens? Porque tem hora que eles fazem reunião só com os homens, mas tem vezes que eles fazem jantar, essas coisas, e alguns levam, não é todos, mas alguns levam as esposas. Eu falei, vai ter assim, vai ter lá a esposa não sei quem, não sei quem, não sei quem, a maioria eu não conheço, um ou outro que eu conheço só. Aí eu falei, então se vai ter outras mulheres, então eu vou. Mas se fosse só para mim ir sozinha com a mulher, não vou ficar lá no meio de um monte de homem. Aí eu resolvi ir. Aí minha filha ficou para cuidar do Vinícius, eu falei, então eu vou. E aí a gente foi, mas assim, é um ambiente descontraído, é um ambiente de pessoas assim bem íntimo assim, né? Porque eles têm bastante intimidade entre eles, mas é um ambiente de bebedeira, assim, de bebem, mas assim, são pessoas, são gente boa, né? Gente boa, mas muito desregrado, muito assim, sabe, desordenado. Muitos deles bebem além da conta, mas claro, assim, não teve nada de tão fora da casinha, mas e aí eu fiquei assim quase o tempo todo observando aquilo, sabe? Eu ficava observando e eu fiquei orando assim comigo e falei, Senhor, que a sua vontade esteja em mim, esteja reinando em mim, que eu esteja aqui, o Senhor esteja em mim, que eu não esteja aqui uma pessoa a mais nesse grupo todo que está aqui, mas que aqui eu seja também, né, nem que seja só na observação, nem que seja só olhando e assim sem buscar fazer julgamento, assim, sabe? Eu fui me esvaziando de julgamento e só estando ali, sabe? Só estando ali naquele lugar, com aquelas pessoas, olhando ali, né, as conversas, escutando algumas conversas. E eu falei, nossa, mas assim, eu não queria estar naquele lugar, mas eu falei assim, a divina vontade às vezes ela quer nos levar a lugares. Mas esse aborrecimento, quando falou aqui do aborrecimento, aí eu lembrei disso, né? Porque assim, é um lugar que eu não queria estar, sabe? Não queria estar lá junto, não queria estar. E aí, não, eu conversei com um ou com o outro, mas assim, eu sou mais quieta, mais tímida na minha. E aí eu conversei com uma ou com outra mulher, depois, assim, mais pro final que eu, né, peguei uma conversa um pouco mais com a outra das mulheres lá, que eu já tinha conversado com ela uma outra vez. Mas assim, mas a gente não, é um ambiente que a gente não está à vontade, não, parece que não é o nosso lugar ali, a gente se sente fora da caixa, se sente fora do quadrado, sabe, é um ambiente assim que a gente já se auto-exclui porque não atrai, sabe? Não atrai, não traz aquela alegria para o nosso coração. Pelo contrário, sabe? Dá aquela sensação, Senhor, se fosse um ambiente onde as pessoas tivessem um pouco mais de moderação. Claro, é um ambiente, né, que eles descontraem, que eles se alegram, que eles se divertem, mas assim, que pudesse ter um pouquinho mais de moderação na parte né, de beber, na parte até mesmo das falas, tem muitos que falam, assim, sabe, sem papas na língua, um monte de coisa. Mas tudo bem, né? Eu estava lá. E então é isso, é esse aborrecimento, né? Que é uma alegria que ele ia dar para o confessor, dele se aborrecer, né? Não ver atração nenhuma nas coisas da terra, mas só em coisas do céu. E aí a terceira alegria é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo. Então também essa realidade, sabe? Que antes eu gostava, mais lá atrás, somente na época que eu era solteira, depois que começou a vir os filhos já não. Mas quando na época que eu era solteira, eu gostava de estar assim, sabe, nesses ambientes de beber um pouco, claro que não passava da conta, mas de estar ali naquela conversação, naquele converseiro, muitas vezes conversa inútil, mas ali naquele ambiente, aquela alegria da terra, sabe? Aquela alegria das coisas do chão aqui, as coisas humanas. E agora, sabe, vai dando aquele desapego. Então, de certa forma, é um trabalho que o Senhor vem fazendo na minha alma também, de desapegando dessas coisas.
de não ter essa inclinação, não sentir essa inclinação. Então eu fui, mas era assim, eu fui assim, né, para acompanhar meu esposo, tudo, mas não tinha aquele desejo de estar misturada, de me envolver, de estar envolvida junto com aquilo tudo, sabe? Mas ter aquele incômodo, e assim me senti incomodada porque era um local que não, que não me pertencia mais, sabe? Aquela coisa, sabe? Isso não me pertence mais, isso não é mais para mim. Então é essa sensação que a gente tem quando está nessa inserido nessas realidades. E aí até assim, falei, eu vou fazer isso mais vezes, porque eu vou acompanhá-lo mais vezes, porque né, eu estou casada, né? Tenho, então, de certa forma, é aquela realidade da gente estar ali, mas não estar, né? O nosso corpo está ali, a gente está vendo, está escutando, mas o nosso coração, o nosso interior está ali junto com Deus, sabe? Então, isso é bom para também como um exercício da gente estar no mundo, mas não ser do mundo, estar no ambiente, mas não pertencer àquele ambiente, não ser daquele ambiente, não se conformar com aquele ambiente, mas a nossa alma estar em Deus, envolvida em Deus. E isso também faz com que ao momento que o Senhor está conosco, está em nós, Ele pode fluir através de nós, seja numa palavra, seja num olhar, seja num gesto, para que uma alma seja alcançada. Então, assim, pretensão disso? Não, mas a gente se deixa, a gente fica ali vazio para que o Senhor opere através de nós. Então, isso também eu vejo que é importante, esse esvaziamento, não querer se expor para estar até mesmo se expondo ao perigo de cair numa tentação, no pecado, mas ter a intenção de estar vazia, de estar disponível para a ação de Deus, para aquilo que Ele quiser, se Ele quiser. Se Ele não quiser também, sem problema nenhum, a gente não cria expectativa, então eu vou lá e aí eu vou começar a conversar, vou começar a falar de Deus. Não, a gente vai vazio para o lugar. Então foi isso que eu busquei também fazer, sabe? De fazer esse esvaziamento, de estar lá, observar e estar disponível, aberto para aquilo que o Senhor quisesse fazer. Então é isso também, é esse sentir essa realidade do desapego e de não terem a inclinação, mas ao contrário, ter incômodo, sentir esse incômodo das coisas do mundo, do tempo. Então, de certa forma, são alegrias que o Senhor vai nos concedendo aos gole. Então, até mesmo dá para perceber que essas três alegrias que o Senhor diz que ia conceder para o confessor, ele vai nos concedendo, mas ele não dá de uma vez, aos poucos, ele vai trabalhando. Então, à medida da nossa correspondência, da nossa disponibilidade, ele vai permitindo também que a gente vai experimentando. Então, a gente experimenta uma alegria aqui, uma experimento espiritual, né? Uma alegria espiritual aqui, outra ali, e aí ele vai abrindo mais, aí ele vai dando uma gotinha a mais, vai dando um golinho a mais, e vai acrescentando mais, e vai abrindo mais, vai liberando mais, porque o poder é dele mesmo, o tempo é dele, o poder é dele, o fazer é dele. E a gente fica, como a Aline sempre fala, né? Estar vazio, estar ali disponível, estar ali à disposição de Deus para Ele operar o que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Então, a gente entender isso é importantíssimo para nós compreendermos que é nesse vazio que Ele vai trabalhando, é nessa disposição que a gente vai se colocando, se apresentando para Ele operar. Isso é fora do comum, isso é extraordinário, isso é espiritual, isso transcende aquilo que a gente possa compreender, que a gente possa até verbalizar. Mas é um trabalho de Deus e Ele vai realizando, aos poucos, sim, mas vai realizando, não deixa de realizar. E aí, à medida que a gente corresponde, quanto mais a gente corresponde, mais Ele vai fazer, mais Ele vai realizar, mais Ele vai dispor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade.
Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Continua no mesmo, e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes vi-o confessou com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus, para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, todo bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando, e o como, e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Depois ele adicionou. Nossa, muito forte esse trecho, né, que Jesus está falando. Depois ele adicionou: se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, e recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. O primeiro, que penetrarás as coisas de Deus com clareza, e ao fazer coisas santas te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado, e esta é a unção da minha graça. O segundo é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração a alegria pelas coisas celestiais. O terceiro é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo, como há tempos o estou infundindo em seu coração. E você já o está experimentando. E por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão. Então, assim, sem dúvida, né, o trecho que mais pegou, assim, em mim, né, foi a parte que Jesus falou aqui. Cadê? Eu mesmo sendo inundado por mim. Perdão, li errado. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando, e o como, e o que farás. Nossa, como Jesus é impressionante, né? Ou seja, a gente ficar totalmente abandonado, né? Era isso que a Aline falava mais cedo. E eu achava impressionante isso. Eu achava impressionante, né? Porque o verdadeiro desapego é justamente a alma que não pensa no que virá, não cria expectativa, né? Não pensa no que virá. Ou então quando virá, como virá, o que vai fazer para que venha tal coisa, né? É uma alma verdadeiramente abandonada, né? Essa alma que vive totalmente às custas da vontade de Deus, né? Então a pessoa, ela não se preocupa, né, com essas coisas, né? Porque Deus mesmo que dispõe, Deus mesmo vai dispondo as coisas, né? E como ela não faz essa questão, ela não cria esse desejo, essa expectativa ao redor de nada, então é muito fácil para ela viver dessa forma, né? E por isso que Jesus fala, né, que é uma alma que tem por efeito uma alegria, né, de ser desapegado, né?
é o segundo efeito que Jesus fala, né? Um aborrecimento das coisas terrenas, né? E sentir alegria pelas coisas espirituais. Então, tudo que é terreno causa aborrecimento na alma. Olha que coisa, né? Que Jesus está falando. Que coisa impressionante, né? Porque a alma, ela aspira as coisas espirituais de tal forma, né, que aquilo que os outros consideram como grandezas na terra, né, é ter posses, ter bens, o que as pessoas, né, consideram como algo assim importante, muito importante, né, como algo de valor, como algo de nobreza, a gente não considera mais, a gente não considera. As coisas se tornam aborrecimento, as coisas terrenas, né? Tudo a gente faz por amor a Deus, as coisas espirituais, os propósitos de Deus, que são espirituais, né? A gente vive assim, a gente vive dessa forma, né? A gente não coloca o nosso coração nas coisas terrenas, a nossa expectativa, né? Porque assim, como diz no catecismo, né? Deus colocou no nosso coração, no ser humano, um desejo de felicidade, né? Que na verdade, assim, esse desejo de felicidade é uma procura de Deus, né? Na verdade é a procura de Deus. Então, enquanto o homem ele não encontrar Deus, não estiver fixo nesse ponto que é Deus, ele nunca estará plenamente feliz e nunca estará plenamente contente, né? E as pessoas ficam buscando, então, esse contentamento, essa satisfação, essa felicidade, né? Satisfazendo suas vontades, que são totalmente voltadas para as coisas terrenas, para as coisas da terra. Então, elas criam expectativas nisso. E assim, a maioria das pessoas, né? Elas realmente, assim, pensam, né? Em viver uma utopia na Terra, né? Um mundo perfeito. Elas pensam assim que elas vão chegar num momento da vida delas, né? A maioria das pessoas pensa assim, em que elas vão ser felizes, né? Que elas assim vão ter poucos problemas, né? Que a vida delas vai estar cheia de segurança, cheia de estabilidade. Então, aí ela vai conseguir ser feliz, ela vai conseguir viajar, ela vai conseguir, sei lá, fazer as coisas, né, que ela sempre quis fazer, né, alcançar os objetivos, os sonhos que ela tinha. Então, a maioria das pessoas vivem num conto, assim, como se fosse um conto de fadas, né? Que um dia elas vão alcançar a plena felicidade nessa terra. Então, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Pensam assim, que vão conseguir alcançar um objetivo e tal, e que vão ser felizes, né? Outras, enfim, outras já perceberam assim que a vida sempre vai ter problemas, sempre vai ter as contas para pagar, sempre vai ter o chefe, né? Enjoado no trabalho, né? Que sempre vai ter alguma coisa, alguma pedra no sapato. Outros já perceberam isso, né? Vão ser pobres o resto da vida, enfim. Mas ficam procurando a felicidade, né, em pequenos momentos, instantes, eles pensam assim que eles vão aproveitar a vida, né, eles vão conseguir ser felizes nesses pequenos momentos que eles têm, assim, de divertimento, de diversão, essas coisas, né. Mas aí, né, assim, para mostrar como o ser humano, ele pensa pequeno, como o ser humano pensa pequeno, né? Então é uma grande, assim, é de fato, né? Como Jesus fala assim, uma alegria espiritual, a alma que sente aborrecimento pelas coisas da terra, né? Porque ela conseguiu ver, ela conseguiu enxergar que isso não é o bastante para ela,
que nada é bastante para ela, que nada vai satisfazer ela, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Então ela conseguiu ver isso. E não só, né, como ela até sente uma certa resistência, né, para essas coisas, assim. Porque ela queria mesmo estar com Deus, né, assim, não que ela não esteja, não que a gente não esteja com Deus quando a gente está fazendo as coisas da terra, né, mas que a gente queria se gastar, né, diretamente, vamos dizer assim, né, nas coisas espirituais, né, para assim, pra gente faz mais sentido, né, faz mais sentido do que nas coisas da terra, né, por mais que a gente esteja com Deus o tempo inteiro, né, e sabendo dos propósitos de Deus o tempo inteiro, e não trocando a divina vontade por nada, né, mas que tem esse aborrecimento, né, e a gente, né, por espírito de sacrifício, a gente faz as coisas, troca a nossa vontade com a vontade de Deus e tudo certo. Então, se te exercitares nessa fé, a fé que ele falou acima, né? Então, quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar, e como a fé sou eu mesmo sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia. Então, esse é o número 1, tem que confiar em Jesus, né? Sem que tu penses no que virá, sem criar expectativa, sem pensar no que virá. Então, esse abandono aqui que é difícil, né? Que é muito difícil. Porque, assim, às vezes a pessoa, ela tá até pedindo uma graça, né? Que é importante, que é espiritual, né? Por exemplo, né? Pede pela salvação de uma alma, né? Pela conversão de uma alma. E ela, né, tá pedindo, é algo importante. É algo de matéria espiritual, mas a pessoa não faz um abandono pleno. Ela precisa fazer um abandono pleno, que é justamente isso aqui, sem que tu pense no que virá. Então, se abandonar totalmente, saber que Deus está no comando, Deus está cuidando, que Deus, né, Deus quer a salvação de todos, mais do que a gente, mais do que a gente. Então, precisa confiar, Jesus espera esse abandono, né? Então, quanto mais se confia nele, né, mais ele derrama as graças dele também, né? Jesus faz dessa forma. Então, e penetrar as coisas de Deus com clareza, e ao fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, né? Deus nos dá, né, ele vai nos enchendo, assim, da sabedoria dele, né? Da sabedoria. E é justamente isso, né? A gente vai sentindo uma alegria muito grande fazer as coisas, né? Deus, às vezes, nos dá esse gozo muito grande, né? Muito grande, um gozo muito grande, assim. E fazer as coisas para Ele, né? Sei lá, né? Tem momentos que Deus realmente inunda o nosso coração de alegria, inunda e, e nos dá a sabedoria dele, né? Infusa. O terceiro é um desapego total de tudo, e onde antes sentir inclinação, sentirá um incômodo. Olha que coisa que Jesus está falando. Como há tempos eu estou infundindo em seu coração e você já o está experimentando. Desapego de tudo, de tudo. Nossa, isso aqui é muito incrível, né? Porque a alma, ela se sente assim, voar para Deus, né? Nada mais impede ela, assim, de voar para Deus, nada. Né? Não tem, assim, não tem corda, não tem corrente, não tem nem uma linha, assim, que impeça ela de voar para Deus. Deixa eu ver aqui. E por isso teu coração será inundado na alegria, que gozam as almas totalmente desapegadas, que tem seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente
não recebe nenhuma impressão nossa, né? Então, né, circundado das coisas, mas essas coisas não conseguem gerar impressão na alma. O único que consegue gerar impressão na alma é o próprio Deus. O único que consegue marcar a alma é o próprio Deus, não são mais as coisas terrenas. Aí a alma está realmente na divina vontade, porque tudo ela só enxerga Deus, ela só enxerga Deus. As coisas externas que rodeiam ela, ela não enxerga mais, é só Deus, né? Só Deus, acontecimentos, só Deus, né? Os fatos, só Deus, ela só enxerga Deus, né? Todo lugar, todo momento, é o agir de Deus, todo momento. Então, né? Amém? Fiat. Projeção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.